Olá, boa noite. Boa noite. STF marca para amanhã julgamento de habeas corpus de Lula. Se perder, o petista pode ser preso já na semana que vem. Ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltam a bater boca no plenário do Supremo. Acusado por Gilmar de manobrar votação sobre aborto, Barroso reage e fala em psicopatia. Temer vai ao Rio para se encontrar com o interventor, general Braga Neto. Advogados do presidente pedem acesso à decisão que incluiu delação de Funaro em inquérito em que Temer é investigado. Apagão atinge estados do norte e nordeste do país. São Paulo e Minas também foram impactados de forma parcial. Banco Central corta pela 12ª vez seguida a taxa básica de juros e agora a Selic vai a 6,5% ao ano. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Moradores e comerciantes da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, protestaram contra a determinação da Justiça para que eles deixem os imóveis até o dia 16 de abril. O ato reuniu pessoas contrárias à desapropriação da chamada Quadra 36, que compreende todo o terreno entre a Avenida Rio Branco, a Rua Helvécia e as alamedas Barão de Piracicaba e Glete, bem no coração da Cracolândia. As famílias que moram ou têm comércio nesta região, considerada uma zona especial de interesse social, têm até o dia 16 de abril para deixar o local. O motivo é a decisão judicial que determinou a desocupação dos imóveis. No local, será construída uma unidade do Hospital Pérola Byton. A revitalização também inclui 5 prédios residenciais, 2 deles já em fase final. A passeata de hoje tinha como destino o Fórum Eli Lopes Meireles, no centro, onde os manifestantes entregariam uma carta pedindo à juíza Alexandra de Araújo, que determinou a desocupação, que ela reveja a decisão. O grupo reclama que as negociações com o governo municipal não contaram com a criação de um conselho gestor, reivindicado por eles. Por lei, qualquer transformação ali deveria passar numa discussão do Conselho Gestor. E ele ainda nem foi constituído. O governo do estado fez uma proposta de auxílio moradia temporário no valor de R$ 400 para cada uma dessas famílias, pelo menos até o final do ano. Mas o problema é que esses moradores não aceitam esta proposta, porque muitos querem continuar aqui no centro e acham este valor muito baixo. Sirlene tem um comércio na Quadra 36 e não sabe o que vai fazer da vida quando tiver de sair. Eles chegam tirando como se nada tivesse acontecendo, como se a gente fosse lixo. Para onde eu vou? Dona Maria mora em uma casa que será demolida, mas não se importa em deixar o local se o objetivo for acabar com o chamado fluxo de traficantes e usuários de drogas. Deve ter uma coisa melhor para a gente. E essa região, a partir de meia-noite, ninguém passa. Porque os usuários tomam de conta da rua. Segundo a Prefeitura, no dia 27 de março, haverá uma reunião para definir os representantes do Conselho Gestor. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que uma comissão de moradores protocolou a petição de adiamento da emissão de posse dos imóveis e que o documento segue para análise. A diretora do Departamento de Iluminação da Prefeitura de São Paulo, Denise Abreu, foi demitida pelo prefeito João Dória, do PSDB. A decisão aconteceu depois da divulgação de um áudio no qual há indicação de que ela recebia propina. O dinheiro seria para favorecer o consórcio vencedor da licitação bilionária para a troca da iluminação da cidade. A conversa teria acontecido no ano passado entre a agora ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, e a secretária do departamento. No áudio, Denise disse que iria realizar o último pagamento à secretária no valor de R$ 3.000 referente ao mês de novembro e indicou que o consórcio FM Rodrigues, que venceu a licitação, pagava uma mesada em troca de favorecimento no processo. Eu vou te dar esses 3, mas a empresa não tem mais contrato e eu não vou ter como marcar daqui para frente com isso, é o último mês. Simplesmente não tem como. Nem em dezembro? Não, tô te dando agora. Então, que era novembro. Não tem como. Dançou, não tem mais PPP, não tem mais nada, pode esquecer, não tem fonte.
O edital de licitação da PPP da iluminação, que prevê a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de São Paulo, foi lançado em 2015 na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad do PT, mas teve problemas no Tribunal de Contas do município e na Justiça e ficou paralisado. O processo só foi retomado no começo deste ano, depois que o tribunal questionou a prefeitura sobre um contrato emergencial de iluminação com o FM Rodrigues. Com uma proposta quase 7 milhões de reais mais cara do que a do concorrente, o próprio FM Rodrigues foi declarado vencedor da licitação da PPP. O outro consórcio que disputou, chamado Walks, foi excluído do processo por ser integrado por uma empresa declarada inidônea, a Illumine. O contrato de 6 bilhões e 900 milhões de reais foi assinado em março pela prefeitura. O Walks recorreu. Em outro trecho, a ex-diretora do Ilume diz que os secretários municipais de Serviços e Obras, Marcos Penido, e de Governo, Júlio Semeghini, recebiam propina da Eletropaulo. Os que ganham propina da Eletropaulo devem estar já assim. Ai, meu Deus do céu, ela falou do meu propineiro, o que eu faço agora? Penido, Júlio Semeghini, todo mundo sabe que eles levam uma bola da Eletropaulo. A demissão de Denise Abreu foi divulgada nesta tarde pela Prefeitura de São Paulo. A decisão partiu do prefeito João Dória, do PSDB, que também determinou que a Controladoria Geral do município investigue as declarações dela. No final do ano passado, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar se houve favorecimento na licitação e as investigações estão em andamento. A Secretaria de Serviços e Obras, responsável pelo Ilume, afirmou que a licitação foi conduzida dentro da total legalidade e que Denise Abreu não participou da comissão e nem teve qualquer papel decisivo no processo. Os secretários Marcos Penido e Júlio Semeghini negaram envolvimento irregular com a Eletropaulo ou qualquer outra empresa. Eletropaulo disse que vai processar os responsáveis por comentários inverídicos quanto à sua reputação e que, além de cumprir integralmente a legislação brasileira anticorrupção, possui rígidos critérios de ética. Já o consórcio Walks diz que seguiu à risca todas as exigências do edital e que, apesar disso, foi alvo de decisões da comissão de licitação que visavam sua impugnação. Não conseguimos contato com a ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, e o consórcio FM Rodrigues não se posicionou. O comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Carlos Alexandre Braga, é acusado de desviar mais de R$200 mil e falsificar documento público. Braga foi nomeado pelo prefeito tucano, João Dória. Os crimes teriam ocorrido em 2007, quando ele era presidente da Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que não há decisão judicial condenatória que impeça Braga de exercer funções públicas e que o processo judicial ainda está na primeira instância e sem condenação. Falha em sistema causa apagão total em 14 estados brasileiros. A queda de energia afetou o abastecimento de água, funcionamento de aeroportos, trânsito e transporte público em cerca de 2.049 municípios. Segundo o governo, os apagões foram provocados por uma perda de carga na usina de Belo Monte, no Pará. Mas o consórcio responsável por Belo Monte declarou que não foi de lá que veio a falha e que a usina também foi afetada por isso. Os apagões ocorreram por volta das 4 da tarde em 14 estados: Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia, Tocantins e Rondônia. Também houve registro pontual de falta de energia no Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, nas áreas Norte, Leste e parte do ABC Paulista. O Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou em nota que os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste e que ainda não foram completamente normalizados. As causas da queda estão sendo investigadas. No início da tarde, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema disse que a falha teria ocorrido por problemas em um disjuntor de uma subestação pertencente a Belo Monte.
Segundo o ONS, as equipes estão trabalhando para normalizar a energia nos estados afetados. E a possibilidade de novos apagões foi descartada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. E depois da chuvarada de ontem, o dia amanheceu com temperaturas mais amenas aqui na capital paulista. E tudo indica que o tempo não muda amanhã também. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O sol aparece tímido nessa quinta-feira aqui na capital, a temperatura fica amena e chove fraco a moderado a qualquer hora do dia. Nessa madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na sexta-feira faz até 28, ainda com chances de chuva, e no sábado volta a fazer 30 graus por aqui e o tempo abre, com uma pequena chance de chuva só à noitinha. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou ao cargo acusado de receber dinheiro ilegalmente da Odebrecht. Amanhã, o Congresso discutiria uma moção de destituição dele. Kuczynski renunciou depois de denúncias de compra de votos em troca de obras para que parlamentares não votassem o impedimento dele. O pedido de impeachment alegava a incapacidade moral de Kuczynski, porque ele mentiu sobre pagamentos de $782 mil feitos pela Odebrecht entre 2004 e 2006. O presidente peruano alegava em sua defesa que foi pago por trabalhos de consultoria, quando era ministro da Economia, entre 2004 e 2006. A Odebrecht revelou em delação premiada que fez pagamentos ilegais para Kuczynski em outras ocasiões para conseguir vantagens em obras públicas. Sob pressão, o presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus de Lula. Se o petista for derrotado, ele já pode ser preso na semana que vem. O anúncio de Carmen Lúcia foi no início da sessão do Supremo. Pela urgência, será apregoado na data de amanhã, por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto, a semana que vem teremos a Semana Santa. Logo em seguida, o ministro Marco Aurélio disse que iria fazer uma questão de ordem e pedir o julgamento de duas ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância, mas que recuava diante da informação que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula iria ser votado amanhã pelo plenário. De qualquer forma, quero deixar registrado que nós precisamos resolver, e vez por todas, um descompasso de gradação maior que está havendo no âmbito do Supremo e que o desgasta como instituição. Carmen Lúcia resiste em pautar as ações e já havia dito que o assunto está pacificado na corte e que discutir agora seria apequenar o Supremo. Diante da negativa, alguns ministros começaram a pressionar a presidente do STF e chegaram a fazer reclamações públicas. O julgamento de amanhã no plenário do STF será específico sobre o caso de Lula e não deve seguir como orientação para a corte. A defesa do petista pede que ele não seja preso até esgotarem todos os recursos. Se a defesa de Lula for derrotada amanhã, o ex-presidente pode ser preso já na semana que vem. Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, marcou para segunda-feira, à 1h30 da tarde, o julgamento do recurso do petista. Em janeiro, o TRF confirmou a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Se na segunda-feira, por unanimidade, os desembargadores rejeitarem o chamado embargo de declaração, Lula pode ser preso imediatamente. Em tese, esse tipo de recurso não pode mudar a condenação, apenas esclarecer pontos sobre a sentença. A partir do resultado, o juiz Sérgio Moro pode expedir a ordem de prisão de Lula, o que ocorreria ainda na segunda-feira ou no dia seguinte. Se o julgamento não for unânime, Moro deve aguardar a publicação do acórdão, um resumo dos votos. No dia 26, dia do julgamento, o ex-presidente deve estar no Paraná. Desde o começo da semana, Lula participa de uma caravana pelos estados da região sul. No TRF, o recurso será analisado pelos mesmos desembargadores, Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus. E a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, negou julgar amanhã as duas ações contrárias à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O pedido foi apresentado na tribuna pelo advogado Técio Lins e Silva, que estava na corte acompanhado de outros criminalistas.
A presidente do Supremo disse que vai avaliar oportunamente o caso, mas não deu data para o assunto ir a julgamento. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltaram a se ofender hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. O bate-boca foi durante a votação sobre o financiamento eleitoral por meio de pessoas físicas. A discussão teve até referência a um voto em julgamento de 2016. Na época, o voto de Barroso foi decisivo para revogar a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. A explosão partidária tem a ver com a decisão que nós produzimos. A tal da portabilidade, esse neologismo, também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional, tem que haver transparência. Mas é claro que continua a haver graves problemas. E é claro que naquela decisão nós fomos embaídos. A própria OAB, por algo que vamos resolver o problema na esfera eleitoral. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, está suspensa a sessão. Essa foi a 4ª vez que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocaram ofensas em plenário ou pela imprensa. A sessão de hoje ficou interrompida por cerca de 40 minutos e, ao ser retomada, os ministros decidiram, por maioria, manter a proibição de doações eleitorais ocultas nas campanhas em todo o país. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Se a justiça fosse feita de lógica, Lula sofreria nesta quinta-feira uma derrota no julgamento do seu pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. É uma questão matemática. Ainda não foi revista a decisão que autorizou a prisão de condenados na segunda instância do Judiciário. Dos 11 ministros do Supremo, 6 votaram a favor dessa tese em 2016. Um deles, Gilmar Mendes, voltou atrás. Outro, Teori Zavascki, morreu, mas o substituto, Alexandre de Moraes, manteve o entendimento do antecessor. Ou seja, excluindo-se Gilmar Mendes, restaram 5 dos 6 votos de 2016. Pelo menos 5 dos 11 ministros estão compromissados com a prisão em segunda instância. Mas Rosa Weber, embora seja contrária à tese, vem negando pedidos de habeas corpus sob o argumento de que segue a decisão da maioria da Corte, uma decisão consolidada em 2016. Com essa decisão, que não foi revogada, chega-se a uma maioria de 6-5 contra o habeas corpus de Lula. Se a justiça fosse feita de lógica, seria possível cravar esse resultado. Mas a lógica é matéria-prima escassa em Brasília. O escárnio é a única indústria que prospera na capital. Assim,
convém esperar pelo término do julgamento. Boa noite. Defesa do presidente Michel Temer quer ter acesso à decisão que incluiu a delação do doleiro Lúcio Funaro no inquérito que investiga Temer e ministros do MDB. A iniciativa foi proposta pela procuradora-geral Raquel Dodge e acatada pelo ministro Edson Fachin. A defesa do presidente neste inquérito é feita pelo advogado Brian Alves Prado. O criminalista Antônio Cláudio Maris, que normalmente é o advogado de Temer, já trabalhou para Lúcio Funaro, o que inviabiliza a atuação dele neste caso. Em delação, o doleiro descreveu o relacionamento dele com Temer. Num dos anexos, afirmou que o presidente, quando era vice de Dilma, dividiu propina da Odebrecht com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Disse que o ex-articulador político do Planalto pediu a ele, em 2014, que retirasse R$1 milhão no escritório do amigo e ex-assessor especial do presidente, José Yunes, em São Paulo, e enviasse o dinheiro para Salvador. De acordo com Funaro, o montante era referente à doação via a Caixa 2 da Odebrecht. O dinheiro teria sido discutido num jantar no Palácio do Jaburu, com Temer, os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e também com Marcelo Odebrecht. Segundo o delator da empreiteira, Cláudio Melo Filho, no encontro, Temer pediu R$10 milhões. O dinheiro seria para abastecer campanhas de aliados do MDB. A inclusão do nome de Temer neste inquérito, que trata de propina da Odebrecht ao MDB, foi no mês passado. O Planalto reclamou. A defesa do presidente disse que ele não poderia ser investigado por fatos que ocorreram antes dele assumir a presidência. Raquel Dodge discordou e disse que Temer pode sim ser investigado, mas responsabilizado apenas quando deixar o cargo. Fachin acatou o pedido da chefe do Ministério Público. Temer e os ministros negam qualquer irregularidade. Dizem que todo o dinheiro arrecadado foi declarado à Justiça Eleitoral. O presidente Michel Temer disse hoje que os Estados Unidos iriam suspender as sobretaxas cobradas do aço brasileiro, sem ter recebido uma confirmação oficial do governo americano a respeito da suspensão. Porém, o jornal Folha de São Paulo publicou no início da noite que o governo americano não enviou nenhuma comunicação oficial à Embaixada do Brasil em Washington sobre o assunto e, portanto, o aço produzido no país pode ter cobrança de sobretaxa ao entrar nos Estados Unidos até que a notificação seja feita. 7 dias depois da execução da vereadora Marielle Franco, mais 5 promotores passam a integrar a equipe que investiga o caso. O reforço foi pedido pelo promotor Homero Freitas Filho, que já estava atuando junto à Delegacia de Homicídios do Rio, responsável pelo inquérito policial que apura a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Um vídeo da Câmara dos Vereadores do Rio, divulgado hoje, mostra Marielle deixando o local para ir ao debate em que participou na Casa das Pretas, na Lapa, na quarta-feira passada. A polícia não descarta que a perseguição tenha começado antes mesmo dela sair do evento e realizou algumas diligências na Câmara, inclusive verificando todos os projetos de lei que Marielle apresentou. 5 das 11 câmeras da prefeitura no trajeto feito pelo carro da vereadora antes dos tiros estavam desligadas. Apesar de algumas informações sobre a investigação serem divulgadas, a polícia diz que o inquérito está sob sigilo total. E o Papa Francisco telefonou para a mãe de Marielle, a advogada Marinete Franco. Ele expressou solidariedade à família e disse estar rezando por todos. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça arquivou hoje o inquérito que investigava o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Ele era suspeito de praticar crimes contra a administração pública e também lavagem de dinheiro. A decisão foi por unanimidade e seguiu o pedido feito pelo próprio Ministério Público Federal, que não viu indícios contundentes contra Pezão na apuração da denúncia. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que a empresa falhou na segurança. A afirmação foi depois do vazamento e manipulação de dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários.
Zuckerberg afirmou que o Facebook vai repensar a segurança dos dados dos seus usuários para que não sejam usados de forma maliciosa. A reação da empresa surge depois de Zuckerberg ter sido chamado para dar explicações no Parlamento Britânico, no Parlamento Europeu e no Congresso americano sobre o vazamento de dados usados pela empresa de marketing político Cambridge Analytica. Essa empresa é acusada de usar dados de 50 milhões de usuários do Facebook, obtidos ilegalmente, para interferir na eleição de Donald Trump. Num vídeo gravado secretamente divulgado pelo Channel 4 do Reino Unido, 2 executivos da Cambridge Analytica confirmaram o uso ilegal de dados no México e na Malásia. Eles falam que estavam oferecendo os serviços da empresa aqui no Brasil. O marqueteiro André Torreta, brasileiro, que se associou à empresa para trabalhar na campanha presidencial deste ano, disse que a parceria foi rompida há 4 dias. Torreta afirmou que nunca soube do esquema ilegal de vazamento de dados para a Cambridge Analytica. O Banco Central anunciou no final da tarde de hoje o 12º corte consecutivo dos juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic para 6,5% ao ano, recuo de 0,25 ponto percentual. Este é o menor nível de toda a série histórica do Banco Central. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Descubra os mitos e verdades sobre ter o nome sujo. Nesta quinta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade.